Vamos aqui para a nossa sala de visitas, que tem gente aqui nos esperando. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Cristina Borelli. Hoje nós vamos ter uma conversa aqui que muito interessa os pais, né, Cristina? A Cristina, ela é pedagoga. E nós vamos conversar agora junto com ela e vocês que estão em casa. Cadê as mamães, papais, vovós de plantão? Nós vamos conversar sobre as mentiras que os filhos contam. Seu filho mente? Seu filho pequeno, de 4 anos, mente para você? Mente na escola? Mente sobre os amigos? Seu filho adolescente mente? Então, nós vamos conversar sobre isso agora para te ajudar, não é mesmo, Cristina? Sim. Eu acho que eu começo falando? Pode falar, fica à vontade. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho que é importante eu esclarecer, eu sou fonoaudióloga, sou pedagoga também, mais ligada à pedagogia Waldorf, que é um segmento da pedagogia dentro das possibilidades nas escolas, e eu sou ligada a essas escolas, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vamos falar sobre isso é o conceito de mentira. Então, para poder responder essa pergunta, se as crianças mentem, por que mentem, a gente precisa olhar para o desenvolvimento infantil e perceber em que fase isso acontece. E aí a gente precisa saber o que se espera em cada faixa etária, né? Então, por exemplo, se essa criança tem entre 2 anos e meio e 5, na verdade, o que acontece em termos de desenvolvimento é que a gente tem uma idade da fantasia, em que a gente diz que a fantasia infantil e a memória, ela cresce e muito. Então, muitas crianças nessa faixa etária, o que elas fazem, elas não têm uma compreensão do ponto de vista de um pensamento abstrato do que é mentir. Porque, na verdade, a mentira ela tem um componente que é a consciência de quem mente, né? E a criança nessa faixa etária não, na verdade, ela mistura muita fantasia com a realidade. Então, eu acho que os exemplos ajudam bastante. Sim, então, sim. supondo... Mas a gente consegue dizer o que é a mentira, então, para a gente começar assim, o assunto a partir desse ponto? A mentira, quem mente tem intenção em fazê-lo. E, ela tem, e a individualidade, a pessoa, ou a criança, ou o jovem, ele tem consciência de que ele está contando uma mentira. Então, ela tem intenção de enganar. A criança nessa faixa etária que a gente está falando, ela não tem nem clareza do que é uma intenção em relação ao que ela quer colocar na vida, no mundo. Ela ainda está acordando para a consciência, né? Então, a criança entre 2 anos e meio e 5, por exemplo, uma criança que vai para o jardim de infância e adora comer melão. E aí a mãe, quando ela chega em casa, pergunta, você comeu bem hoje na escola? E muitas vezes essa criança vai dizer, nossa, eu comi, tinha muito melão. E eu comi bastante, a professora me deu, eu repeti 3 vezes, algo assim, né? Na verdade, ela mistura esse desejo também com a fantasia. Então, muito provavelmente é algo que ela gosta muito. Ela sabe que para a mãe é importante, ela não sabe conscientemente, mas ela percebe que para a mãe é importante que ela coma na escola. Então, ela acaba dizendo isso, né? Por exemplo, essa é uma das possibilidades. A outra, nessa faixa etária, às vezes uma criança vem do final de semana e diz que viajou com os pais. E aí você vai ouvir outra criança nessa idade dizendo, eu também fui, eu fui para a Disney esse fim de semana. Né? E muitas vezes você vai checar e perguntar para a família, é uma fantasia, uma vontade, um desejo que a criança tem e que ela ainda não diferencia essa verdade da mentira, né? Mas isso pode evoluir e fazer com que essa criança desenvolva hábitos de contar coisas que não aconteceram? Então, ou não, vai passar? Não, aí a questão é do educador, né? O adulto que está diante dessa criança, como é que ele age? Então, a primeira coisa, nessa faixa etária, não é dizer que ele está mentindo, não é colocar essa criança, a gente diz, na parede e fazer com que ela perceba que o que ela está dizendo não é verdade, mas o ideal é que a gente mostre para ela que a gente sabe que possivelmente aquilo não aconteceu. Então, por exemplo, da viagem para a Disney, né? É interessante a gente dizer, olha, eu imagino que você tem muita vontade de conhecer esse lugar, mas será que você foi mesmo? Onde você passou o final de semana, né? Então, depende muito do que, na verdade, o ideal é que o educador vá mostrando para a criança que aquilo que ela está dizendo é uma fantasia, não é realidade, né? Até que ela mesma pronuncie com a sua própria voz, eu não fui mesmo para Disney. É isso? Tem crianças que vão dizer, tem crianças que não. Tem crianças, na verdade, o importante é ela saber
que o adulto sabe que isso não aconteceu. Isso é que é o importante nessa história toda, né? Depois, mais tarde, em torno dos 9 anos, bom, na verdade, essa primeira fase é do 0 aos 7, 8 anos, é que esse pensamento ainda não é tão claro assim, mas é óbvio que se eu olho para uma criança de 7 e para uma criança de 3, a gente já sabe que uma criança de 7, muito provavelmente, ela já percebe alguns componentes assim do que é mentir, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode perceber acontecer já nessa idade é uma criança dizer: ah, minha professora me bateu, por exemplo, ou a babá me bateu, né? E muitas vezes nessa fala a gente tem uma percepção de algo que para a criança está difícil. Então, por exemplo, às vezes o ambiente escolar, aquela matéria ou aquele professor traz um conteúdo que ela tem dificuldade para aprender e ela vai, a maneira que ela tem de se colocar é essa, né? Ao invés de dizer estou com dificuldade, né? Então a consciência ela ainda está se abrindo nesse sentido. E também, mais uma vez, o importante é o adulto checar, né? Você checar precisa para ver se de fato checar se aconteceu. E não defender sempre o seu filho achando que tudo que ele fala. Isso. Então, é muito comum uma criança, por exemplo, hoje em dia, como eu vou em muitas escolas, observo as crianças, observo a relação entre elas, a relação das crianças com as matérias, com os professores, com os pais. É muito comum, em torno dos 7, 8, a criança, às vezes o professor chama atenção, faz uma colocação e ela fala: ah, eu vou contar para minha mãe e eu estou quase vomitando, por exemplo. Vi várias crianças fazerem isso. E eu vou dizer para minha mãe que eu vomitei aqui, você nem ligou. Então, ou seja, ela faz isso em casa para chamar a atenção dos pais, e os pais... e muitas vezes os pais embarcam, né? Hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade nesse sentido por tudo que todos nós vivemos no mundo, né? De adultos desequilibrados e adultos que muitas vezes, de fato, aquilo que a criança está contando acontece. Então, a gente precisa, sim, ouvir o nosso filho, em primeiro lugar, mas sempre checar, né? E perceber o que está acontecendo. Um bom professor, uma boa escola, ele vai estar sempre acompanhando, ele se adianta nesse sentido. Se algo aconteceu na classe e a criança traz uma fala dessa, ele vai procurar a família, vai explicar o que está acontecendo. É igual a criança, né, que chega todo dia e fala: e esse lápis aqui? Ah, eu ganhei. Está todo dia ganhando um lápis, mas descobri que está... Às vezes, já aconteceu com meu filho. Você ganhou mesmo? A gente foi lá na escola para saber. Tinha ganhado, tadinho. Então, tinha ganhado. Né? Mas, né, às vezes uma coisa que se repete, não ganhou, pegou. Isso. E aquilo acaba virando um hábito e os pais não verificam. É outro conceito, o conceito de posse. A criança vai ter em torno dos 5, 6, 7 para cima. Então, muitas vezes, esse pegar para ela é porque ela tem vontade, ela tem desejo de ter e ela pega, ela leva, está ali à disposição. E aí, de novo, sempre o diferencial é o que o adulto faz com isso. Exatamente. Você vai perguntar de quem é. É o adulto que precisa ser saudável aí, né? Você está gostando dessa conversa, você quer participar aqui conosco na nossa sala? É simples, vai lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, mulher.com oficial, ou no nosso Instagram, deixa lá a sua pergunta, seu comentário, sua partilha, né? Se você já viveu alguma coisa nessa área, nessa situação. Ou se você tem alguma dúvida aí na educação dos seus filhos a respeito disso, manda também a sua pergunta, que a doutora vai responder para a gente aqui, a Cris, né, Cris? Sim. E aí, então, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Crianças que, por volta de 9 anos, você vai conversar com elas, porque criança é muito... Eu tenho 4 filhos, viu, doutor? Então, criança é muito espontânea. Criança é muito espontânea, né? Criança é muito... Não inventa muito para falar, não imposta a voz, não faz careta, ela simplesmente vai lá e fala. E entre as amiguinhas da minha filha, a gente sempre conversava sobre isso. A criança, ela já fala assim, ó: oi, Cris, tudo bem? Como você... Sabe essa que não é real, que não é verdadeiro? Mas numa criança de 9, 8, 10 anos, isso não é muito perigoso? Tudo que ela faz de forma artificial? Sim. Isso não é perigoso para essa criança? Super perigoso, mas eu acho que a pergunta é anterior. Nós precisamos perguntar qual é a cultura que nossos filhos estão inseridos e por que isso acontece.
Então, por exemplo, dentro da pedagogia Waldorf, que é a pedagogia que eu mais acompanho, né, que eu acompanho, na verdade, é o que eu escolhi para minha filha, estudou em escolas assim e tudo mais, para nós é muito claro que a criança do 0 ao 7, ela aprende por imitação, é o grande princípio de aprendizado, e pelo exemplo. E ela imita não só o que você fala, mas principalmente a criança pequena, ela é um órgão dos sentidos totalmente aberto. Então, o adulto de significação para ela, que é significante, a mãe, o pai, o professor, ela o percebe do mesmo modo que a gente percebe algo visual, auditivo, que a gente tem uma percepção tátil. Então, ela percebe o adulto. E do 0 ao 7, ela imita, né? Então, é uma pergunta também importante, onde essa mentira vive? Então, muitas vezes ela vive no ambiente e a criança aprende com os adultos. Então, aquele Ou velho... seja, ninguém nem vai perceber o que está acontecendo, porque está todo mundo vivendo. Todo mundo vive assim, né? Então, é o velho exemplo. Alguém te liga, você não está disposto a atender, ao invés de dizer, pede para me ligar mais tarde, porque agora eu não quero conversar, a pessoa diz, fala que eu não estou, né? Por exemplo, disso para coisas muito mais complicadas, moralmente falando, não de uma falsa moral, mas do que é humano, do que é correto, do que se almeja para um ser humano se desenvolver, né? E depois dos 7 aos 14, para nós, dentro dessa visão, a criança aprende através da autoridade amada. Então, ela reconhece no adulto uma autoridade, não o autoritarismo, bem diferente disso, mas ela ama esse adulto por reconhecer que ela traz para ele a possibilidade de conhecimentos ou de um desenvolvimento que sem ele ela não teria, sem esse adulto, né? Sim. Então, o adulto, essa relação entre adulto e criança, ela é importantíssima. Então, esse risco, como você falou, é muito perigoso para uma criança que começa a perceber que a sedução, ser sorridente, ser simpático, é algo onde ela pode ganhar algo. A gente sempre tem que buscar nos adultos, porque ela percebe, né? Gente, olha, a conversa tá boa, mas a gente vai fazer um intervalinho para tomar uma aguinha e a gente já volta aqui. Estamos com a doutora Cris. Manda sua pergunta, sua dúvida, que ela vai responder para você. Já já a gente volta. Tá bom.